Olá, futuros e futuras canadenses! Antes da gente começar o vídeo de hoje, eu gostaria só de deixar um recado pra vocês, que é o seguinte: não fiquem olhando pra aquilo ali. Eu sei que aquilo ali é uma coisa muito hipnótica, mas tá ligado, faz parte do meu estúdio, não é pra vocês ficarem olhando, é pra vocês olharem pra ele, tá? A pessoa importante aqui hoje é ele. Bom, e hoje eu trouxe o Fábio aqui para falar sobre vir para o Canadá mesmo com uma doença crônica. Ele tem uma doença crônica, ele conversou com outras pessoas que também têm outras doenças, vai contar um pouco do relato dele, de como ele conseguiu vir para cá, para o Canadá, tanto tirar o visto de estudos canadense quanto a residência permanente, mesmo com uma doença crônica. Como vocês sabem, o Canadá ele tem uma cota que você pode meio que gastar por ano por cidadão aqui dentro, que você precisa não ultrapassar, né? Caso você queira vir aqui para o Canadá, como estudante ou como residente permanente. Então, acho que eu falei um pouco enrolado, mas deu para entender. Então, hoje ele vai contar um pouco sobre essa experiência, tudo que ele fez para conseguir estar aqui hoje, tanto na questão da residência temporária quanto na residência permanente. Oi, meu nome é Fábio, como a Kitty me apresentou, vim para o Canadá tem 1 ano e meio quase, visto de estudos primeiro, e agora a gente acabou de aplicar para residência permanente, recebemos o ITA, então estamos esperando só o tempo de processamento disso, tá? E aí o que eu vim falar para vocês hoje é tentar ajudar algumas pessoas que já falaram comigo, e tem pessoas que eu sei que ainda não estão travadas aí, estão achando, até desistiram do Plano Canadá delas, desse sonho, por conta dessa limitação. Então eu vou tentar trazer um pouquinho do histórico que eu tenho, o próprio que eu sei da lei, e um pouquinho de histórico, essa história de acompanhar. Então eu vi que a lei mudou, entendeu? Então você sempre acompanhando, você sempre tomando consciência do que está acontecendo, você se ajuda o seu processo, o seu consultor de imigração, tudo mais, tá? Então essas condições, o limite que o governo tem é uma lei que existe dentro da lei de imigração, são artigos dentro da lei de imigração, e eles são datados de 30 anos atrás. Então, durante 30 anos isso não foi mexido. Só que sempre veio pressão de partidos em cima. Não, mas isso é contra os valores canadenses. Então já teve casos da família ter que o visto de a residência permanente negada, o pai tinha trabalho, trabalhava como professor universitário aqui no Canadá já, mas teve o visto negado porque o filho tinha uma doença crônica, uma deficiência, algum problema, que o gasto que ele ia ter aqui dentro do Canadá para o governo canadense, lembra que a saúde no Canadá é pública, é muito alto. Então ele teve o visto, a residência permanente dele negada, e ele teve que voltar para o país por conta do filho dele. Porque o gasto excedia provavelmente não somente em tratamento médico, mas em assistência social. Sim, porque é exatamente o que ela falou. Eles pensam gasto médico e de assistência social para tratar essa pessoa, para tratar essa condição médica que existe. Então esse limite, o que se entendia? Pô, a gente está barrando as pessoas de entrar, isso não é o valor de acesso universal à saúde, o valor de igualdade que tem dentro da sociedade canadense, isso vai contra. E o que eles propuseram? Eles passaram 1 ano analisando isso, tá? O ministro da imigração, e ele chegou a um número que as pessoas nessas condições é 1% das aplicações. E o gasto total disso não é tão alto quanto eles pensam. Então, para fazer um transitório, o governo aumentou, triplicou esse limite. Então o limite estava em quase 6 mil, agora está em 19.900 por ano. Com esse aumento do limite, a maioria, não 100%, das doenças crônicas elas já estão cobertas. Então, o que vai acontecer com o processo, o visto temporário ou a residência permanente, ela tem uma fase que você tem que fazer o exame médico. Então, para quem vai fazer uma aplicação de residência temporária para mais de 6 meses, vai precisar fazer um exame médico. Vai ter esse exame médico, e nesse exame médico, o que é importante? Você tem que dizer qualquer coisa, o médico te pergunta isso. Além dos exames que você faz, você tem alguma doença crônica, você toma algum medicamento, e você tem que ser transparente, tá? É uma coisa que é um valor também da sociedade canadense,
a verdade, eles acreditam em você. Então, se você omitir, para eles você tá mentindo. Só que assim, não tem como você omitir que você vai trazer remédios pro Canadá, que você vai fazer um tratamento, você vai fazer uma fisioterapia, que você vai contratar um cuidador, que você vai contratar um enfermeiro quando você estiver aqui no Canadá, porque isso vai aparecer de algum jeito para imigração. Quando você for aplicar para o seu PR, vai estar lá que você usou alguma coisa, mesmo que fosse seu dinheiro próprio, você precisa de algum cuidado médico, ou seu familiar precisa de algum cuidado médico. Então, de cara, o que eu fiz no caso da minha aplicação? Já desde na minha primeira aplicação para visto de estudante, você tem aquela carta que você diz a motivation letter, né? Que diz os seus motivos, por que você quer um visto, por que você quer estudar no Canadá, por que você quer trabalhar no Canadá. Atrelado a essa carta, eu coloquei uma carta da minha médica, explicando qual que era o meu processo, o que eu tinha, o que eu não tinha, quais os cuidados de saúde que eu tinha que ter, quais os medicamentos que eu tinha, que eu usava, e que, aí é uma coisa importante, para o visto temporário, os medicamentos continuariam sendo fornecidos por ela, pelo serviço médico, pelo Brasil. Que isso faz uma diferença. Porque num visto temporário, você não pode, de maneira alguma, dar gastos para o sistema de saúde fora das consultas normais que você tem, se a tua província te dá um plano de saúde. Então isso você tem que deixar claro. Não, eu não vou dar gasto pro Canadá, o Brasil que vai mandar. Então eu já fui transparente ali. Na consulta do médico também eu já fui transparente. Por quê? Porque se precisar de algum laudo específico, esse médico também vai te dizer e também vai adiantar o teu processo. Porque se você mandar as coisas e o médico, você não tiver falado e não fizer o específico e você vier pra cá, vai ficar ruim pra sua situação. E também na hora o médico vai te pedir o exame, então você vai ganhar um tempo, não vai atrasar a sua aplicação. Pausa aqui só para lembrar que não é para olhar para lá, é para olhar para cá. Tá? Então vamos continuar. Então é o que eu tava falando, quando você vai até o médico, então eu coloquei a carta e eu levei aquela carta pro médico. Porque se ele precisar, pela experiência dele, pedir exames adicionais, não vai atrasar o teu processo por conta disso. Porque senão, dele vai pro lugar médico que eles fazem análise dos teus resultados. É um oficial de imigração formado em medicina, né, que eles fazem isso, essa análise. Ele vai analisar que ele vai te pedir um outro exame. Então vai ali mais um mês. Então tenta adiantar já com o teu médico. Já fala, olha, a situação é essa, tá aqui a carta da minha médica, tá aqui os meus exames recentes, eu tomo tal medicação, eu vou fazer tal tratamento, eu faço fisioterapia. Coloca tudo na tua consulta médica, porque o médico que você tem no Brasil, até aqui, quando você vai fazer a consulta, ele vai fazer um relatório que vai ser lido por oficial de imigração médico. Já te adianta muita coisa. Então foi o que eu fiz. Então também, por exemplo, nas aplicações eu sempre segui isso. E ao mesmo tempo, você já está sabendo que aumentou, foi uma coisa. E aí você também, de repente, consegue descobrir quais os exames adicionais que podem ser pedidos. Aí você já pode levar o exame adicional também para o médico, entendeu? Quanto mais coisa você colocar na sua aplicação, quanto mais transparente você for, mais certeza do seu visto ser aprovado. Então você não vai empacar naquilo. O que acontecia antigamente, a maioria das coisas batia na imigração, ao gasto que essa pessoa vai trazer é muito alto. Mas eles não negavam, por conta desse sentimento de injustiça. O que eles faziam? O oficial de imigração médico fazia o cálculo, mandava para o oficial de imigração, esse oficial de imigração gerava uma carta que chama Fairness Letter. Não sei o nome disso em português. Nessa carta vai dizer por que eles estão te mandando aquela carta. Olha, a gente viu que os seus gastos com saúde são muito altos e vão pesar muito na economia canadense. Por favor, responda as questões abaixo. Então, basicamente, eles te davam a chance de achar um outro meio, explicar um outro meio que você dizia, não, mas eu vou pagar pela minha medicação. Não, eu trabalho numa empresa, isso é muito mais para o PR do que para uma aplicação normal, tá? Eu vou trabalhar numa empresa e essa empresa ela tem um seguro médico, então cobre os gastos que eu vou ter de saúde. Eu vou pagar do meu próprio bolso, eu vou receber do meu país, eu vou receber do Brasil. Então eles te davam a chance de você mediar aquele problema. E você fala assim, eu não vou gastar tanto pro governo canadense, entendeu? Me aprova aí que eu não vou ser o mala da vez, né? Então foi basicamente isso que eu fiz.
Essa carta que você fez, não a explanation letter, mas a carta explicando a sua doença e tudo mais. Tá. Você pode passar um modelo pra gente? Posso. Então posso, eu vou deixar na descrição aqui do vídeo o modelo dessa carta que ele fez, pra ver se ajuda vocês. O que eu fiz, a minha explanation letter foi em português. A carta, que eu também entreguei pro médico, a mesma cópia da carta, original da carta, né? Foi em inglês, tá? Então eu fiz a carta já pro órgão lá, que eles não iam traduzir para mim. Ela só assinou, porque a médica lê, tal, tudo bem. Ela assinou só, então essa carta tem alguns dados. Então eu vou deixar o modelo contigo para vocês acessarem, para vocês terem uma ideia com base em que fazer para te facilitar o processo. Legal. E como é que você faz para receber esses medicamentos aqui no Canadá? Enquanto você não é residente permanente, você pode receber medicamentos, sim, do Brasil. Mas quando você entra aqui ou quando você recebe por correio, tem uma limitação pela lei que é só para 90 dias. Tá? Se você tiver um tratamento de qualquer coisa que vai durar um mês, é para um mês. Se você está em tratamento contínuo, é uma doença crônica, você vai tomar remédio para a vida inteira, você pode ir no máximo por 90 dias. Ah, mas eu vou ficar por um ano. Não interessa. A lei é essa. Eu uso os correios. Por quê? A maioria de DHL, FedEx e tudo mais, no site deles eles dizem que eles não fazem por conta dessa dificuldade. Então uma pessoa, um amigo meu, vai, retira o medicamento no Brasil, embala numa caixinha dos correios mesmo, e põe uma cópia dessa carta, sempre junto. E a receita médica? A receita médica. Tá. A cópia da carta, a receita médica, tá? Sempre que é tudo assinado, tudo com carimbo do médico. A carta é a mesma que eu usei, então em inglês. Não, mas a receita. A receita não. Tá. A receita é em português. Essa receita diz os princípios ativos? Diz. Tá, ok. Diz os princípios ativos e a maioria dos medicamentos é muito perto o nome. Se for o nome comercial, no Brasil já bate diferente. Mas se for o nome de princípio ativo, é muito parecido, muda uma ou duas letras. Tá? Como é que eu vi que é mais fácil enviar? Você envia como EMS, é um serviço do correio que é exportação. E engraçado, por mais engraçado que pareça, chega muito rápido. Só que assim, ele sai do Brasil e quando chegar aqui ele vai entrar na alfândega. Ele vai ser analisado. Então todas as vezes, eu acho que eu já recebi 4 ou 5 vezes, passa numa boa na imigração. Demora quanto tempo? Mais rápido que foi 5 dias corridos. Né? 5 dias úteis, né? Desculpa. Foi 5 dias úteis. O que mais demorou foi 12 dias. Tirando a condição de agora, porque tá em greve dos correios, então... Mas todas as outras vezes normais, 5 a 12 dias. Não para, ninguém questiona nada, ninguém abre, ninguém faz nada. Não é pra olhar pra lá. Desculpa. Ela tá olhando pra lá, gente. Eu tô falando hipnotizante a parada, cara. Desculpa. Ai, não acredito que eu fiz isso. E agora que sair teu PR, você não vai mais poder receber do Brasil, né? Como é que vai funcionar o Paranauê aqui? Tá. Aí também é a mesma coisa. Antes de vir pra cá, uma das coisas que eu fiz foi pesquisar as províncias, como que era o sistema de saúde de cada província, tá? Quais as regras, se eles cobriam tratamento, cobriam medicamento. Ontário e várias outras províncias cobrem. Qual que é a regra, só para vocês terem uma ideia... Tá no site do governo, então. Se o gasto que você vai ter com medicamento é maior que de 3 a 4% da sua renda anual, o governo vai te cobrir, que é o Ontario Drug Benefit, ele vai te cobrir esse gasto. Então você tem que fazer uma aplicação, por um ano que vale aquela aplicação e provavelmente você vai ter que renovar ano a ano. Mas é tranquilo, tá? Você preenche o formulário e manda pelo correio. O que eu fiz também? Eu procurei um médico de família que tivesse uma especialização, que pudesse me ajudar, se fosse mais fácil, para eu não ter que médico de família especialista, tá? O que eu posso fazer? Eu trouxe o meu histórico médico pra cá, então eu vou começar a ser cuidado aqui. Então eu já fui e tudo mais, agora pro PR também esse próprio médico fez uma carta pra aplicação. Eu refiz os exames e tudo mais e tá tudo dentro do processo. Aqui dentro do Canadá, você tem alguma obrigação de fazer exames recorrentes, consultas recorrentes, alguma coisa assim? A obrigação normal que você teria no Brasil. Tá. Ao mesmo período, ao mesmo prazo e tudo mais. Pelo governo, pela lei de imigração e tal, não é pedido. Óbvio, né? Como você vai ter que fazer? Você tava um visto de estudos, um visto temporário. Você vai aplicar para um PR,
Você tem que atualizar esses exames e você vai fazer aqui porque você está aqui. Mas uma obrigação que você tem não. Você segue o mesmo que você seguia no Brasil. Então você vai no seu médico de família, conversa, mostra todo o seu histórico e ele vai pedir o teu acompanhamento. Foi exatamente o que eu fiz. Fui agora, daqui a 6 meses eu volto com o médico. Você pode citar as doenças que você ouviu gente conseguindo vir para cá? Posso. A gente também vai deixar um link aqui do site, tem 2 exemplos específicos nesse link, que é como o governo analisa o gasto com as doenças. E aí você tem que olhar, quando você fizer isso, o governo o que ele vai analisar? Naquela província que você está indo, qual o custo daquele medicamento que você usa, daquele tratamento, qual que é o custo de uma visita médica, de um exame de sangue, de um raio-x, de um enfermeiro, de uma fisioterapia, entendeu? Então você tem um site, de cada província tem um site com os valores que aquela província devolve para a pessoa ou paga por um plano de saúde particular para aqueles tipos de tratamento ou para aqueles tipos de remédios. O que eu sei de doença, porque eu já li. Não existe uma lista de doenças. E olha que eu já pesquisei essa lista, já botei professor meu para rodar atrás dessa lista. A gente conversou sobre isso antes de fazer o vídeo e tudo mais. Não tem uma lista. Basicamente o pensamento são condições, doenças, condições crônicas que vão gerar gastos médicos, aí é consulta médica, exame médico, medicamento ou serviços sociais, aí inclui psicólogo, psiquiatra. Às vezes uma escola... Uma escola especial, exatamente. Para autistas. Uma adaptação que você vai ter que fazer, uma cadeira de rodas e tudo mais. Então são as deficiências motoras, as deficiências cognitivas, né? De doença que eu já vi. Esclerose múltipla, HIV, epilepsia são teve um caso recentemente falando sobre uma família que foi negada por causa de um filho que era autista. Né? Eu acho que agora com essa mudança... Sim, vai cobrir. Vai cobrir. A maioria dos casos cobre. Nessa página que a gente está citando, um dos exemplos é abaixo do limite e o outro exemplo é acima do limite. E aí vocês vão perceber que o exemplo que eles dão, eles não falam que ela vai ser negada, a pessoa que está com aquela condição médica. Eles estão dizendo que eles vão analisar, que aí é onde entra o que eu falei. Eles vão pedir mais dados para vocês justificarem como você vai cobrir essa diferença de valor. E uma outra coisa que eu vi também, que a pessoa, ela descobriu no dia do exame que ela tinha, acho que era tuberculose mesmo. Tuberculose, Tinha tuberculose ou tinha alguma coisa, né, ali que tava na chapa, e aí, como é que faz? Você descobre ele no dia, na hora. Porque assim, basicamente, né, além do exame de urina, que pode te mostrar algum problema no rim, né, você tem sífilis, HIV e tuberculose, que você vai analisar naquele exame. E pode acontecer, claro, da pessoa descobrir naquela hora. Então, o que a gente citou até agora, você já sabe, você já faz o tratamento, você já tem um histórico médico. Você tem como falar, olha, eu fazia isso aqui no Brasil, ou até mesmo, faço isso aqui no Canadá, e aqui no Canadá eu já não dou despesa pra vocês, porque eu contratei alguém pra fazer isso, eu pago no meu bolso, eu faço esse tratamento assim, assim, assado, que é coberto só pelo meu plano de saúde particular, etc e tal. Mas quando você descobre ali na hora, quais são os seus argumentos, né? Essa é a grande questão. Dependendo do que, primeira coisa vai ser um impacto que você vai ter naquilo, óbvio. Agora, como é que você vai tratar? Como é que você vai tratar? O que eles vão fazer? Sífilis, tuberculose, HIV, que é o mais comum ali, eles vão pedir pra você fazer um tratamento. Então, o seu processo vai ficar parado na parte médica até você começar um tratamento. Então, por exemplo, tuberculose você vai ter que fazer um tratamento. E tem o caso de, por exemplo, até você consegue, se você tem um histórico de tuberculose na família e tudo mais, você teve alguém perto de você com tuberculose e você vem pra cá pro Canadá, tem um formulário que eles te dão, inclusive na entrada no Canadá, que você se compromete a fazer o tratamento aqui no Canadá, entendeu? Mesmo que seja paliativo, você não tá com tuberculose, mas você teve próximo das pessoas. Então você vai ter um formulário e no final das contas é aquilo que a gente falou antes, da verdade. Eles não vão te obrigar. Ninguém vai ir atrás de você. Você fez o tratamento ou não fez? Só que qualquer outra aplicação vai estar vinculada a esse histórico. Então se você for aplicar depois mais pra frente pro PR, você vai ter que vir, quando eu entrei, me pediram esse tratamento. Tá aqui o comprovante que eu fiz o tratamento. É a mesma coisa que sífilis, né? Sífilis é uma DST
que é muito fácil de ser contraída por contato, você contrai. Quando você trata, também é fácil, você toma as 3 injeções de bezetacil. E ele fica o que se chama em medicina de cicatriz sorológica. Você faz o exame, ele não vai aparecer como reagente. O exame, você não tem sífilis, mas aparece reagente ou anticorpo. Então você tem que mostrar para o médico que você fez um tratamento de sífilis, tá? Então acontece, se você não fez, você vai fazer na hora e o médico vai anexar aquilo. Ou se você não tiver o comprovante. Aqui no Canadá a mesma coisa. Você não, vai sair, você vai lá, vai fazer o tratamento numa clínica que ele vai te indicar e você vai demonstrar aquilo. Então você tem aquela chance de ainda começar ou não o tratamento e tudo mais. Mas você tem que mostrar que você vai cuidar daquilo, você não está relegado. Ah, você tem tratamento de câncer também, né? Ah, você está livre do câncer há tanto tempo. Você tem que demonstrar que você faz um acompanhamento anual, por exemplo. Um laudo do teu médico te acompanha. Ah, como é que você vai fazer no Canadá? Ó, eu vou seguir o mesmo regime de 1 ano, a cada ano eu vou lá e me consulto com o médico. Bom, eu acho que a gente já falou demais. Muito obrigada por contar aí essa experiência. Teve bastante gente perguntando isso pra mim essa semana, inclusive recebi perguntas via e-mail para poder fazer aqui pra ele, que a gente já respondeu então no vídeo. Se vocês quiserem conversar com ele um pouco mais, né, aproveitar todos esse conhecimento que esse homem tem, eu vou deixar o Instagram dele aqui embaixo para que vocês possam se comunicar com ele através do Instagram, além dos links que a gente vai deixar também aqui na descrição. Muito obrigada, Fábio. Imagina esse conteúdo na internet não tem, né? Agora exclusivo. No Canadá tem. Ó. Exclusivo. Muito obrigada. E se vocês quiserem compartilhar esse vídeo com pessoas que vocês acham que vão ter interesse em vir aqui para o Canadá, mas tem alguma questão crônica, que já deu para ver que é possível sim vir para cá, tanto com visto de estudos, com visto de trabalho, quanto para residência permanente, por favor, compartilhem esse vídeo. Eu vou deixar você se despedir. E é isso, eu me despeço aqui agora. Tchau. Tchau, pessoal. Precisando, entre em contato. E o melhor que eu posso dizer para vocês, não desistam. Tem sempre um caminho, um meio para vocês conseguirem. Eu sou exemplo e tem vários outros exemplos. Tchau, tchau. Se o povo conseguiu terminar esse vídeo sem olhar para lá, acho que o povo merece assim umas palmas para você que conseguiu, viu? Nossa, falou tanto, né?